O que vamos apresentar são chamados de quantificadores. Os quantificadores são expressões utilizadas para indicar quantidade de objeto, pessoas, animais em uma frase. Para muitos estudantes do idioma, pode parecer confuso sobre qual partícula deve ser utilizada em quais contextos. Logo, é preciso entender o significado de cada a fim de empregá-las de uma forma correta. Os quantificadores mais utilizados na comunidade da língua inglesa são Somiane, Fel, Afel e Littler. Nós utilizamos o some somente quando o substantivo envolvido for incontável e nós queremos dar o sentido de um pouco de em uma afirmação, como por exemplo, We want some sugar for his coffee. Ele quer um pouco de açúcar para o café dele. Porém, nós também conseguimos usar o some com substantivo contáveis, quando não queremos especificar a quantidade envolvida, como por exemplo, I have some games on my phone. Eu tenho alguns jogos no meu celular. Em caso de frases interrogativas, some costuma ser utilizado a oferecer ou pedir algo a alguém. Um exemplo, Would you like some candies? Você gostaria de alguns doces? Usar N em frases interrogativas, assim como sendo em frases afirmativas, traz o sentido de algum, alguma, alguns e algumas. Mas sempre use N quando a frase interrogativa não envolver o ato de oferecer ou pedir algo. Por exemplo, Don't you have any shoes you could lend me? A palavra N geralmente é usada em frases negativas e interrogativas e pode fazer referência a substantivos contáveis e a substantivos incontáveis. N, em inglês, significa algum, alguns, alguma, algumas, nenhum ou nenhuma. É usado quando queremos nos referir à quantidade não definida de algo. Forma afirmativa. O N pode ser utilizado em sentenças afirmativas ao ser utilizado depois do if, caso possua o sentido de qualquer, ou caso tenha alguma palavra na sentença que transmita uma ideia negativa à frase, como seldom, never, rarely, we thought e etc. Também é utilizado em perguntas curtas. Forma negativa. N nas negativas pode significar nenhum ou nenhuma. I don't have any friends in Australia. Eu, Bernardo, e vim falar sobre o afio, fio e little. Começando aqui. Quando queremos indicar que há pouca quantidade de um determinado substantivo contável, sem que essa quantidade necessariamente represente a ideia de insuficiência, de que a quantidade poderia ser maior, podemos usar a few. A few também significa poucos, poucas. A diferença entre few e a few é few igual a poucos, insuficiente, poderiam ser mais, e a few igual a poucos, alguns, contrário de muitos. Funciona quase que com o mesmo sentido de alguns. Quando few e little forem antecedidos pelo artigo a, que tem o significado de uma, uns, umas, perdem a conotação negativa, mas ambas podem ser usadas com a mesma ideia. Veja os exemplos abaixo de a few. Uso de little. A palavra little é usada com substantivos incontáveis e significa pouco ou pouca. Eu vou falar agora uns exemplos. He drinks little water during the day. Ela bebe pouca água durante o dia. I have little money. Eu tenho pouco dinheiro. E é importante saber que o substantivo usado após a palavra little deve estar sempre no singular. Uso de a little. Quando queremos indicar que há pouca quantidade de um determinado substantivo incontável, sem que essa quantidade necessariamente representa a ideia de insuficiência, de que a quantidade poderia ser maior, podemos usar o a little. A little também significa pouco, pouca. A diferença é que
entre a little e little é. Little é pouco, insuficiente, quase nada, poderia ser e ter mais. A little é um pouco, algum, contrário de muito. Agora eu vou falar alguns exemplos sobre a diferença de little e a little. I have little money, tenho pouco dinheiro, que significa tenho uma quantidade insuficiente ou poderia ter mais. E I have a little money, tenho um pouco de dinheiro ou não tenho muito dinheiro.